no MPLA reina a cultura do medo. E as pessoas estão no Comitê Central e no Biro Político têm a vida mais ou menos organizada. E não querem perder os privilégios, o tacho, ok? E quando eu dizia que é preciso, para compreender os problemas do MPLA, é preciso conhecer a história dos movimentos ou partidos africanos, principalmente da África subsaariana, eu acrescentaria que é preciso conhecer o DNA do MPLA. E o DNA do MPLA aponta para o tal dito centralismo democrático, que no fundo é uma ditadura interna do líder. A vontade do líder é a vontade suprema. E quem ousar ir contra o líder, em princípio, está condenado a ser marginalizado. E tenho um exemplo que eu gostaria de trazer aqui à colação, mais recente e acabado, do antigo secretário-geral do MPLA, Álvaro de Boa Vida Neto, quando, numa entrevista a um semanário já falecido, a par de outros, disse perentoriamente que os problemas de Angola, a desgraça de Angola, não deveria ser imputado simplesmente a uma única pessoa, José Eduardo dos Santos, mas a todos aqueles, ele disse isso com muita coragem, coerência, além de tudo, mas a todas aquelas pessoas, a todos eles, como ele dizia, a todos nós, eles, enquanto auxiliares do titular do Poder Executivo, que na devida altura e no momento certo não tiveram a coragem e a capacidade de dizer ao líder aquilo que estava a ser mal feito. Portanto, ele queria dizer o quê? Que todas as pessoas que fizeram parte da governação deste país são responsáveis pela atual desgraça do país, incluindo o atual Presidente da República, que não vivia no exílio. Portanto, fez parte do governo e nós não conhecemos nenhuma crítica pública do agora Presidente da República ao anterior líder. E se José Eduardo dos Santos lhe confiou a liderança do partido e do país, é porque era dos militantes mais fiéis e que aplaudia de manhã, tarde e à noite a anterior liderança. Portanto, isso tem que ser dito. Portanto, compreendendo isso, Álvaro de Boa Vida Neto disse mais que, em função disso, jamais um dia viraria as costas a José Eduardo dos Santos. O que é que lhe custou? Um congresso extraordinário, em 2019, que deu lugar ao seu afastamento, e hoje andei a fazer a travessia no deserto. Embora continue no Parlamento, mas aquilo é como quem diz, é para apagar a memória, os arquivos estão na memória dele, porque ele ainda domina muita informação importante da vida interna do partido e não só. E, portanto, era preciso não marginalizá-lo na totalidade. E, portanto, o problema, para responder, concluir a questão, a resposta colocada pela Cecília, é interno e a solução tem que ser interna. Para isso, é necessário que aqueles dirigentes e intelectuais do MPLA, que dizem ser a maioria deste país, e muitos deles são figuras proeminentes da nossa intelectualidade, juristas, sociólogos e outros mais, devem ter a coragem científica de dizer a verdade ao líder. Se esses não agirem desta forma, porque não querem perder os privilégios, a solução vai vir da base. Porque é aquilo que eu disse, os militantes do MPLA, que são milhões, como se reclama, são cidadãos comuns que vivem na periferia, vivem no asfalto, passam fome. E são esses que vão justamente um dia se levantar para transformar o MPLA. Portanto, eu quando dizia que o líder do MPLA leva tempo a ler os sinais dos tempos, é justamente para compreender o que se passou no Senegal, quando o anterior presidente tentou o terceiro mandato, o que aconteceu está a acontecer agora em Moçambique, portanto, o que está a No, acontecer em no Moçambique, Quênia? diga, No Quênia também? Não? sim, no Quênia, quando se tentaram aumentar os impostos e a população invadiu as ruas e o presidente teve que recuar, e é justamente isso que estamos a esticar a corda para que aconteça em Angola, que infelizmente não seria o caminho mais desejado, mas que a liderança pressiona para esta solução, que pode vir a ser extrema e vitimar Sérgio, até Sérgio, por favor. muitos inocentes, muitas pessoas inocentes. Deixe-me Sérgio, só por favor. concluir, Estamos. resumindo e concluindo, o MPLA, para poder reconquistar a simpatia do povo, vai ter que se democratizar internamente. E isto, o melhor seria
que a iniciativa partisse da atual liderança. Porque a alteração do artigo 120, número 1, que no fundo vem alterar por completo o artigo 120, é o pomo da discórdia. E se nós olharmos para o semblante daqueles membros do Comitê Central, facilmente poderemos concluir que nenhum deles, ou quase todos eles, estão de acordo com esse ajustamento que se está a fazer agora. Porque isso coarta a possibilidade e a liberdade de alguns deles, inclusivamente, chegarem à liderança do MPLA. E, portanto, se tem alguma ambição, porque todo ser humano que tem o coração do lado esquerdo tem alguma ambição, ninguém poderia estar satisfeito, porque esta alteração visa tão somente a continuidade da atual liderança. E atenção, este processo não começou agora. As pessoas andam distraídas. O presidente João Lourenço pensou em tudo isto antecipadamente. E a partir de 2019, quando em 2018 assume a liderança do MPLA, em 2019 faz um congresso extraordinário e introduz novos 150 membros no Comitê Central para constituir o quê? A sua base de apoio das transformações que está a realizar hoje dentro do partido para acomodar os seus interesses pessoais. E no último congresso, ele ampliou para quase metade dos membros do Comitê Central, isto é, cerca de 700 membros, que é uma aberração, porque não há nenhum partido no mundo com este número de membros do Comitê Central. E mais, a China, que é o único país, que é o país, perdão, que tem mais de 1 bilhão de habitantes e só tem um único partido. O Comitê Central tem 209 membros e o Biro Político tem 11 membros. O Angola, com 30 e poucos milhões de habitantes e muitos partidos, há um partido que só de per si tem um comitê central de cerca de 700 membros. Isto é improdutivo, porque no fundo esta alteração da composição visava tão somente a garantia da realização desses ajustamentos que vamos assistir a breve trecho. Difícil vai ser travado, porque a base de apoio, a claque, o fã-clube está constituído há bastante tempo. Todos os outros dirigentes do MPLA que ambicionam dirigir o MPLA fora da vontade do líder, tirem o cavalinho da chuva, porque por essa via não chegarão lá. A única via vai ser justamente os militantes de base levantarem-se e exigirem a liderança do MPLA para não avançar com esse ajustamento e manter as coisas como estão, no sentido de que o atual líder termine o seu mandato em harmonia e apareça uma nova liderança por vontade dos próprios militantes que dê o rumo certo ao partido e a reconquista da simpatia e da popularidade que este partido vem perdendo dia após dia, que só não vê quem não quer ver ou porque não vive em Angola.